Olá, a paz, é um prazer ter você aqui comigo para mais um dia do nosso propósito. Se você não me conhece, eu sou a missionária Rosane, sempre aqui trazendo conteúdos para edificar nossa vida espiritual, nosso casamento, a nossa família. E é um prazer para mim compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, para que através disso outras vidas, outras famílias, outros casamentos sejam restaurados, porque tudo aquilo que o Senhor derrama em nós é para que nós possamos nos tornar uma fonte a jorrar para transformar também outras vidas. Essa mesma graça que nos alcançou precisa ser refletida e alcançar outras vidas. Hoje estamos no 14º dia do nosso propósito. Nós vamos falar um pouquinho a respeito da integridade no casamento. Você continua não dizendo nada negativo a respeito do teu esposo, você continua admirando, apreciando. Lembre-se todos os dias de aplicar esse propósito, porque eu tenho certeza que ele trará restauração sobre o teu casamento. Hoje o nosso versículo é Provérbios 20, verso 7, que diz assim: o homem justo leva uma vida íntegra. É muito importante nós esposas mantermos a nossa integridade e os esposos também. Isso faz uma grande diferença não só no casamento, mas na criação dos nossos filhos, para que nós também possamos gerar filhos justos e íntegros diante da presença do Senhor. Não é fácil você manter a integridade, é desafiador. Às vezes existem coisas que a gente pensa assim, isso eu não faria, isso não me corromperia. Mas se nós não tomarmos cuidado, nós perdemos a nossa integridade em coisas pequenas, mas que diante de Deus pode atrapalhar muitas bênçãos sobre o nosso casamento. Então, ter as expectativas certas sobre o mundo pode nos preparar para nos mantermos fortes. Então, quando nós vamos lá para a queda do homem em Gênesis, a injustiça passou a fazer parte de nós, o pecado passou a fazer parte de nós. Nós somos ali corrompidos daquilo que Deus nos criou originalmente para sermos. Mas quando Jesus ele veio ali na cruz, através da graça, ele veio para consertar tudo isso. Então, através da graça de Deus, nós podemos sim nos mantermos justos, nos mantermos íntegros, nos mantermos correto com o nosso parceiro, com o nosso esposo, com a nossa esposa. Quando a gente fala de integridade, quantos esposos, quantas esposas escondem coisas um do outro, mantêm segredos, muitas vezes por medo da consequência. Então, o que é que eu preciso refletir em um mundo que está contaminado por tudo isso? Por tanta injustiça, avareza, egoísmo. Como é que eu tenho me mantido íntegra e íntegro dentro da palavra do Senhor, dentro daquilo que eu tenho vivido? Quantos enganam seus esposos, enganam as suas esposas? Existem pessoas que ficam às vezes 10, 20, 30 anos casados, às vezes com outra família, às vezes adulterando, flertando com outras pessoas, porque a gente precisa parar com isso de que somente se eu caio ali em pecado fisicamente, eu adultero de fato, é que eu estou no erro. Aí ficam flertando, falando com quem não deve, dando brechas, e ainda depois colocam a coisa no inimigo de coisas que o inimigo nem tem culpa. Mas eu preciso todos os dias buscar ser íntegro, não para mostrar para os outros, mas para eu deitar a minha cabeça no travesseiro e saber que eu estou sendo justo, justa, para que Deus possa de fato ver em mim um coração sincero, um coração reto, um coração íntegro, porque isso faz toda a diferença no nosso casamento. Talvez é o teu esposo, a tua esposa, que não é tão íntegro. Eu conheço pessoas, e com certeza você também, que viram seu esposo, a sua esposa, fazer coisas contrárias à palavra do Senhor e se calou.
e não interviu. Mas se você tem a palavra do Senhor, se você tem a instrução, se você tem o conhecimento, você precisa orientar o teu esposo, você precisa orientar a tua esposa, porque a palavra do Senhor diz: se você ver alguém pecar e você se cala, você também vai ter culpa disso. Agora, se você fala e a pessoa de repente ela não deu ouvido, aí você terá sido tido como inocente. Por quê? Porque a sua parte você fez. Mas quantos se calam? Quantos está vendo o esposo, a esposa ir pro erro, tomando decisões erradas? E a pessoa, não, eu não vou mais falar mais. Eu não vou mais falar porque eu falo, não me escuta. Não. Continue investindo, continue insistindo no teu casamento para que a integridade seja mantida no teu casamento. Talvez o teu esposo ou tua esposa, ele não é cristão. E aí você pode se perguntar, mas como é que eu vou manter essa integridade? Simples, você sendo a diferença, você servindo com amor, você servindo com zelo. Outro dia eu estava vendo uma missionária falar, mas se o meu esposo, ele não é crente, tem bebida, eu vou servir, eu vou fazer isso. Vai. Porque ele ainda não tem o conhecimento da palavra do Senhor, mas ele vendo você servir com amor, você servindo com alegria, pode ter certeza que isso, no tempo determinado por Deus, vai alcançar o coração do teu esposo, vai alcançar o coração da tua esposa. Às vezes a gente quer fazer num grito, a gente quer fazer no nosso braço, na nossa força, mas não é na nossa força, é na força do Senhor, é ganhando o nosso esposo, a nossa esposa com sabedoria, falando da forma certa, ouvindo, é colocando realmente tudo em prática que diz a palavra do Senhor. Então hoje o desafio é esse, é se encorajar a ser justo, a ser íntegro no teu casamento. Às vezes você tem um segredo, o Espírito Santo está te incomodando para contar, mas você com medo da consequência não conta. Você se fecha. Mas que hoje você possa romper com isso e ser um homem íntegro, ser uma mulher íntegra, levar o teu casamento a um nível maior. Então, nesse dia, reflita de que maneira a integridade do teu esposo e da tua esposa protege você e o teu casamento, porque a integridade, ela nos protege, a verdade ela liberta. Agora as mentiras, tudo aquilo que está debaixo do tapete, no tempo oportuno vem à tona. Não existe coisas que podem ser ocultadas por uma vida toda. Então, quanto mais cedo a gente se abre, a gente é sincero, mais cedo a gente se livra desse fardo, desse peso. Quantas pessoas depressivas, oprimidas, porque carregam isso. Mas que hoje você possa se livrar desse fardo. Você vê o impacto da integridade do seu marido e da sua integridade nos seus amigos e nos seus filhos. Será que os seus amigos, os seus filhos podem dizer assim, não, meu pai, a minha mãe, olha ali, aquele esposo, aquela esposa, ele é íntegro. Ele é fiel à esposa, ela é fiel. Ela não fica difamando o seu esposo por aí, pelo contrário. Então isso a gente precisa refletir, porque isso também tem a ver com a nossa integridade. Então que nesse dia você possa se levantar como um homem ou como uma mulher íntegra, baseado na palavra do Senhor. Então nesse momento vamos orar e falar com o nosso Deus. Pai, estamos aqui, Senhor, mais um dia desse propósito diante da Tua presença. Senhor, o Senhor que é um Deus justo, que é um Deus correto. Senhor, que isso também seja refletido na nossa vida. Que todos os dias nós possamos trilhar um caminho de verdade, de integridade, pautado, Senhor, na Tua palavra. Quantos hoje em dia têm se perdido e não têm mais vivido esta palavra, ou vivem uma vida apenas de aparência? Quantos escondendo coisas do seu esposo, da sua esposa, vivendo uma vida de mentira, Senhor? Mas que nesse dia, Pai, a luz da Tua palavra nos direcione para aquilo dentro de nós que precisa ser transformado, que precisa ser mudado, aquilo que não tem integridade, que precisa passar a ter, Senhor. Deus,
Que através da nossa integridade, pessoas se acheguem a Ti, o nosso casamento seja transformado, os nossos filhos se tornem íntegros e justos de acordo com a Tua palavra. E se há dentro de nós, ó Deus, um caminho mau, converte, Senhor, nos traz de volta para a rota, para o propósito que o Senhor tem sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento. Eu oro, Senhor, em Teu nome. Amém. Então lembre-se, você precisa manter uma vida de integridade e de verdade para ter um casamento pleno e abençoado. Amanhã vamos chegar ao meio, ao 15º dia do nosso propósito. Nós vamos falar um pouquinho como que tem que ser a nossa busca por Deus no nosso casamento. Então continue nesse propósito, espero por você e que você tenha um excelente dia.